Cara, esse aqui é um daqueles vídeos que eu gravo normalmente quando eu tô com dificuldade em terminar um dos projetos, que é um vídeo mais simples e eu tô fazendo um vídeo mais elaborado e esse vídeo elaborado não sai de jeito nenhum. Então eu tô gravando esse vídeo aqui e eu decidi que eu vou transformar isso tipo num quadro aqui do canal. Eu vou só simplesmente trazer um tema que eu tenho pensado ultimamente e falar sobre com vocês de uma maneira mais livre, com um roteiro bem mais simplificado e com um peso menor nos meus ombros, porque quando eu tô produzindo um vídeo eu coloco muito peso ali, eu quero que aquele bagulho seja muito bom. Hoje eu vou falar um pouco sobre como ser nerd tá sendo um saco ultimamente. Ser nerd e acompanhar toda essa subcomunidade é simplesmente irritante. Tem momentos que eu quero simplesmente sumir da internet, cara. Então hoje eu vou falar bastante sobre cultura woke, disputas políticas, power scaling e fanbases cada vez mais insuportáveis. Bom, olá, eu sou o Noturno e você tá no... Pra quem não me conhece, eu sou o Noturno, eu gravo vídeo pra internet falando sobre coisas que eu gosto, sobre nerdices que eu gosto, e hoje eu vim aqui fazer um ataque a toda a comunidade nerd. Esse aqui é um vídeo completamente diferente, cara, porque normalmente eu tento ser o mais respeitoso possível em todos os meus vídeos, eu não quero problema, eu quero evitar ao máximo ter uma treta, mas agora chegou a um ponto que eu não aguento mais. Sério, eu preciso falar sobre. Eu não aguento mais estar na internet, eu não aguento mais abrir os comentários do Instagram e simplesmente me deparar com tanta toxicidade, sério, é bizarro. Nossa, mano, eu não aguento mais. Bom, vamos começar leve, né? Vamos começar pelos assuntos mais tranquilos, que é power scaling, cara. Pra você que não sabe o que é power scaling pode ser traduzido literalmente como escala de poder. E essa comunidade se baseia em simplesmente pegar um personagem de uma obra ou personagem da mesma obra e comparar ambos pra saber qual ganharia num combate. Aí até aí tudo bem, né? Uma ideia interessante, isso é bem normal. Só que essa rapaziada é insuportável, mano. Eles distorcem completamente obras e conceitos unicamente pra fazer esses personagens lutarem entre si. Você não entendeu? Eu vou dar um exemplo. Entre Goku e Ichigo, quem você acha que ganharia? Normalmente você diria que era o Goku. O Goku pode destruir mundos, pode fazer, N coisas. O Goku muda o cabelo pra 20 cores diferentes e o Ichigo, por mais que ele seja bem poderoso, ele não mostrou nenhum feito assim de destruir um planeta inteiro. Só que aí a gente tem um problema. O Ichigo no seu auge está na sua forma Shinigami, na sua forma espiritual. E o Goku não tem nenhuma habilidade pra conseguir ver espíritos. E mesmo que ele tivesse uma habilidade pra conseguir ver espíritos, os espíritos em Dragon Ball são completamente diferentes dos espíritos de Bleach. Pra você ver um espírito no universo de Bleach, você precisa ter uma Hayatsu elevada, ou ser de alguma raça especial, como os Shinigamis, Quincy's e Hollows. Ou seja, o Goku não conseguiria derrotar o Ichigo, e talvez o Ichigo nem conseguisse causar um dano considerável ao Goku. Então não faz sentido essa disputa, você desconsidera, você quebra conceitos daquele universo, e por mais que eu goste muito do Nerd, ele foi muito responsável por isso, através do quadro Batalha Mortal, que eu até gosto, muito de Batalha Mortal, pra falar a real. Eu assistia muito quando era mais novo, e então eu gostava muito de ver o Peter analisando os cenários possíveis e tudo mais. E além dessa rapaziada distorcer completamente conceitos da obra e distorcer a própria personalidade do personagem, dizendo que, não, o Goku ganharia porque ele destruiria o planeta e o cara morreria consequência disso. Só que, cara, o Goku não destruiria o planeta, cara. Por que você tá falando que ele destruiria o planeta só pra derrotar o cara, mano? Isso não faz nenhum sentido, cara. Não faz nenhum sentido. E que grande parte dessa comunidade só não se importa com o conteúdo da obra em si. Tu vai falar, não, que eu acho que Vinland Saga é muito bom e, na minha opinião, é melhor que Dragon Ball. Aí vai chegar um cara no comentário da sua postagem e falar, mas o Goku solaria o Thorfinn, é low diff, no diff, o Goku é super... Cara, a questão não é essa. O poder de um personagem não faz a obra ser superior por causa disso. Isso não tem nada a ver, é tipo cu calças no correlation, tá ligado? Bagulho desse. E claro, eu não tô generalizando a comunidade de power scaling no geral. Tem muita gente que só... eu quero comparar aqui dois personagens e tá tudo bem. É normal. É uma discussão que existe, não tem nenhum problema. A minha questão é quando você pega a obra e distorce ela por completo só pra ela encaixar nessa sua rinha de personagens fictícios.
É só você ver e comparar com o Solo Leveling, pessoal, qualquer coisa, aí não, o Sun Jiwoo sola, ai que não sei o que, o Sun Jiwoo, ai que o Sun Jiwoo farmou aura, mogado pelo chat, meu Deus do céu. É bizarro, cara. E aproveitando que eu falei do Sun Jiwoo, cara, esse cara me traz muita dor de cabeça, sério. Eu conheci Solo Leveling já tem um tempo, quando o manhwa ficou, tipo, famoso, explodiu nas redes sociais. Eu falei, pô, tá todo mundo falando desse manhwa aí. Nunca li manhwa na minha vida, foi o meu primeiro manhwa assim pra ler. E eu dei uma chance. E cara, Solo Leveling é divertido mesmo, sério. Eu gosto de Solo Leveling até o arco da Ilha das Formigas. Eu genuinamente gosto e me divirto lendo Solo Leveling. Só que ele é um manhwa / anime mediano pra baixo. Sério, e sendo bem gentil com Solo Leveling dizendo que ele é mediano. Porque ele é totalmente raso. Não tem nenhuma profundidade. A única camada a mais que Solo Leveling tem é o fato da mãe do Sun Jiwoo tá doente e o mistério dos monarcas, os monarcas. Mas de resto, não é nada além do Sun Jiwoo farmando aura e derrotando inimigos extremamente poderosos e falando, não, porque eu estou upando solo, aí não sei o que, eu preciso ficar mais forte, não sei o que. E todo mundo é inútil, os Rank S são inúteis, qualquer personagem que não seja o Sun Jiwoo ou uma das suas sombras é um completo poste que não faz nada e não move a história. E cara, o Sun Jiwoo por si só não é um personagem muito interessante. Só farma uma aura e bate nos bichos, tá ligado? Não tem outra camada com o Sun Jiwoo. E eu acho ele um personagem, cara, tão... Não sei. Cara, eu não consigo odiar o Sun Jiwoo porque ele é só raso. Ele não tem nada que eu não goste nele. Porque ele não tem nada, cara. Ele é só pura aura mais ego, cara. Nossa, eu tenho que mudar o meu vocabulário. E o pior de tudo, mano, que essa persona do Sun Jiwoo, completamente fria, sem sentimentos, que só se importa com o combate e derrotar os seus oponentes, é o que o pessoal gosta. Tipo, o pessoal adora essa coisa no Sun Jiwoo, dele ser completamente inabalável. Que ao ponto de que Solo Leveling recebeu muita crítica no episódio que o Sun Jiwoo chorou. Sério, é bizarro. O único momento que o Sun Jiwoo se torna realmente mais aprofundado, o pessoal simplesmente tacou pedra no menino. Isso é bizarro, mano. Talvez isso dialogue um pouco com o pessoal se projetando no personagem, tipo, nossa, o Sun Jiwoo é foda e eu quero ser assim, eu sou assim. O Sun Jiwoo não tem fraqueza, ele é forte, ele derrota todo mundo porque eu quero ser dessa forma e minha vida é horrível e eu uso o Sun Jiwoo como uma válvula de escape, então ele não pode chorar porque isso reflete nas minhas próprias inseguranças e fraquezas. Pelo menos é uma análise sociológica que eu fiz aqui em questão de minutos aqui que eu tava fazendo viajando. E dependendo do alcance desse vídeo, eu posso ser muito xingado por estar falando sobre o Sun Jiwoo, que por mais que uma grande parte da comunidade compartilhe da mesma opinião, ainda há uma legião de fãs que não aceitam que você critique Solo Leveling ou qualquer outro anime que seja raso, que seja pra você não pensar, porque de acordo com eles, tem dia que eu só quero chegar em casa, assistir uma lutinha e dormir, eu não quero ficar pensando. E, cara, válido, mano, não tem nenhum problema você querer assistir um bagulho mais raso, porque você não quer pensar, se só chegou cansado do seu trabalho, da sua faculdade, e você quer assistir um bagulho e dormir. Mas isso não anula o fato de que isso que você está assistindo pode ser muito ruim e completamente raso, e quando você analisa ele é cheio de furos e incoerências, cara. E não tem qualquer aprofundamento narrativo naquilo que você está assistindo. E isso faz parte do processo de aceitar que às vezes, cara, você só tá consumindo um negócio ruim e tá tudo bem você gostar de negócio ruim. Eu vou ser crucificado agora, mas eu gosto do anime de Castlevania. Exatamente, todo mundo taca pau nessa animação e eu gosto, cara. É tipo, gosto não se discute. Eu entendo. Descaracterizou completamente dos games? Sim. Tem muita furo de roteiro, uns diálogos bem merdas? Sim. Mas, cara, no final me entreteu e tá tudo bem. O único problema é só você não aceitar que as pessoas podem criticar o que você assiste porque é ruim e só você acha bom. Então, mano, é um bagulho assim a se pensar, tá ligado? E outra coisa que eu queria falar aqui é sobre como que o pessoal tá ficando mal acostumado, cara. Sinceramente, desde que Kimetsu lançou, com aquela animação super bonita, cheia de efeitos especiais, o pessoal quer que todo anime seja igual a Kimetsu. Eles querem que seja uma cadeia produtiva que faça todos os animes terem um nível de animação, VFX, sonorização igual de Kimetsu. E
não é assim que a banda toca. Além de nem todos os estúdios, na verdade quase nenhum, ter o mesmo orçamento, a mesma estrutura que a Ufotable, diretores, animadores, artistas no geral, têm visões diferentes sobre as suas criações. Então, Kimetsu tem uma visão muito mais fotorrealista e com grande uso de VFX e CGI, mas por exemplo, Jujutsu Kaisen, que foi muito criticado por estar simplificando os traços para ter uma fluidez melhor, o pessoal falou que a animação estava ruim, de que eles distorciam muito, que não era realista, que o traço ficava todo torto, quando na maioria das vezes isso era meramente escolha do diretor, cara. Eu particularmente prefiro muito mais o traço, a animação, direção da segunda temporada de Jujutsu Kaisen do que da primeira. E essa terceira temporada simplesmente elevou o nível a outro patamar. Não só tá muito bem animado, muito bem editado, muito bem construído toda essa temporada, como também tem uma grande cinematografia e uso de técnicas do cinema e da narrativa nessa nova temporada, cara. Como aquela cena do Hakari e do Yuji brigando e a câmera estática fazendo um plano sequência muito maneiro. E por sinal, eu tenho muita vontade de fazer um vídeo só analisando toda essa construção cinematográfica e uso de técnicas dessa nova temporada. Fiquem ligados que talvez algum dia vai sair um vídeo falando sobre isso. Mas a questão é, se não for igual a Kimetsu, não tiver no nível de Kimetsu, essa animação é ruim. Porque a Ufotable é o melhor estúdio de animes do mundo. E cara, não é assim, cara. A arte não tem que ser o que você quer porque você acha que é mais bonitinho. Os diretores têm visões diferentes. Por exemplo, o filme de Chainsaw Man, que simplesmente é um dos meus filmes de anime favorito, ele não é igual o filme do Castelo Infinito do Kimetsu, que por sinal eu vi, eu gostei, mas eu particularmente prefiro o estilo da animação de Chainsaw Man, cara. Eu achei mais divertidas as coreografias de luta e achei muito mais artístico o filme de Chainsaw Man. Por mais que o filme de Kimetsu tenha uma produção e tenha vários efeitos especiais e várias cenas, cara, que são muito lindas, eu prefiro o estilo de Chainsaw Man, cara. E tá tudo bem se você preferir o de Kimetsu. É sobre isso. Todo mundo tem gostos diferentes e a gente tá aqui pra somar e ter opiniões diferentes e isso constrói uma comunidade saudável. Mas o pessoal, pelo visto, não consegue mais ter uma discussão sem instigar a mãe do outro carinha, mano. Agora eu queria falar sobre um negócio que chega até a ser um pouco pesado, mano, na minha visão. Que é sobre esse negócio da cultura woke, da lacração. Porque hoje, tudo é lacração, mano. Eu lembro que quando lançou o Yosuke em Assassin's Creed, simplesmente todo mundo, que é lacração, que é um negro no Japão, mano, sinceramente. Por mais que Assassin's Creed tenha toda aquela questão de ser fiel à história, eles sempre mudaram muita coisa. O Yusuke é uma figura que eu acho que é perfeita pra se encaixar nisso, porque apesar do Yusuke meio que ser real, a gente não tem muitas informações sobre ele. Então ninguém sabe ao certo se o Yusuke realmente foi um samurai, se ele só foi um guerreiro, se ele só foi um soldado. Então eu acho que ele é perfeito pra ser um protagonista de Assassin's Creed. A Ubisoft ganhou totalmente uma liberdade pra brincar com essa história do Yusuke e como que isso vai se tratar no jogo, cara. Mas Noturno é um Assassin's Creed no Japão, precisa ter um protagonista japonês. Aí que tá, tem. Agora eu não lembro o nome dela, vou botar aí na tela. Mas ela é uma protagonista japonesa, sério. E todo mundo simplesmente esqueceu dela só por causa do Yusuke, né? Talvez seja porque ela é mulher, não sei. Sem falar, né, no filme do Superman. Que, cara, que bizarro. O Superman não pode apresentar mais fraquezas. Porque, ele não pode ser um ser humano comum falar que pode ficar triste e que todo mundo vai cair de paus e pedras em cima dele, mano. E eu simplesmente adorei esse filme do Superman, cara. Por mais que o pessoal fala que ele é fraco e tudo mais, eu acho justamente o contrário, mano. Esse cara mostrou muitos feitos de força e, sério, o filme é só geralmente muito bom, mano. E o pessoal fica falando de lacração e eu não consigo enxergar a lacração nesse filme. O Superman sempre foi um símbolo de esperança e de proteger as pessoas, independente de quem elas sejam. De ser uma figura boa e o pessoal parece que distorce isso. Talvez muito por causa da culpa do Zack Snyder, mano. Talvez. Mas não vou falar sobre isso agora. Mas eu mesmo gosto do filme do Zack Snyder e, cara, eu entendo que aquele Superman que o Zack Snyder quis mostrar não é o real Superman. Ele é uma visão do diretor, como eu mesmo disse. Artistas têm visões diferentes, às vezes, sobre a mesma coisa, sobre o mesmo personagem, sobre a mesma história. E tá tudo bem, é isso. O mundo é sobre respeitar as diferenças do seu amiguinho, mano. Então tudo bem você não gostar do novo Superman e tá tudo bem você gostar do Superman do Zack Snyder, tá ligado? Uma coisa não anula a outra, mano. Eu só não acho que você pode dizer que o Superman do James Gunn está descaracterizado. O Superman sempre foi assim, por mais que em algumas histórias a personalidade dele mude, a base do herói tá ali. Um símbolo de esperança que, ele simplesmente salvou o mundo no final de tudo. Você quer mais o que, cara?
cara. Por mais que ele apresente suas fraquezas, isso é ser humano, cara. E apesar de todas as fraquezas, ele supera o desafio final, ele derrota o Lex Luthor, cara. Eu simplesmente saí desse filme com um sorriso no rosto, eu saí feliz. E eu acho que é sobre isso o Superman. Sobre ser um símbolo de esperança, sobre acreditar que o mundo pode ser um lugar melhor. E eu, cara, saí daquele filme, cara, convicto de que talvez o mundo possa melhorar e talvez eu possa ajudar o mundo a melhorar. Mas o que me incomoda mesmo nessa coisa de cultura woke e tudo, é que o pessoal perdeu o medo de ser preconceituoso, cara. É só você abrir o comentário de Reels falando sobre, não sei o que, algo preconceituoso, sobre, seja homofobia, racismo, sei lá, cara, transfobia. E você descobre, cara, que o mundo tá cheio de racistas, tá cheio de gente preconceituosa, cara. É gente, propagando ódio gratuitamente. E você fala, cara, mano, como assim, mano? Tu leu X-Men e consegue ser racista, cara? Como assim, mano? Me explica um bagulho desse, mano. Você fala que é mimimi, o pessoal quer direitos iguais, cara. É bizarro, mano, um bagulho desse. Mas o que mais me deixa inconformado é que essas pessoas crescem em um meio que ele já é uma minoria. Ser uma pessoa nerd, antes da pandemia, era quase que você, mano, ser um peixe fora d'água, tá ligado? As pessoas te achavam estranho, te ridicularizavam, você sofria bullying. Mas de um tempo pra cá, o ser nerd, o mundo nerd, o ser geek já, mano, já é algo popular. Eu acho que muito por causa da Marvel. A popularização dos filmes de super-heróis fez com que o ato de ser nerd fosse mais bem visto pela sociedade, como algo comum. Mas até então, cara, o pessoal era, minoria. E eu acho que devia voltar a ser assim, porque deu palco pra muito maluco falar muita merda, mano, sinceramente. Bom, esse foi o vídeo. Ele foi mais longo do que eu esperava, sinceramente. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal para receber todas as notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no canal. Mas se por algum acaso você não gostou, deixa um dislike e fala aí nos comentários o porquê que você não gostou, que me ajuda muito a melhorar o conteúdo aqui do canal. E é isso. A gente se vê num próximo vídeo. Boa noite.